Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Evangelho segundo São Mateus, parte 6. Paixão e ressurreição de Jesus, os capítulos 26 a 28. Do capítulo 26, versículo 1 ao versículo 75. Conspiração dos sacerdotes, igual Marcos 14, 1 e sequências, igual Lucas 22, 1 e sequências. Quando Jesus acabou todos esses discursos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar. E diziam: sobretudo, não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. Jantar em Betânia, igual Marcos 14, 3, 9, igual João 12, 1, 8. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou-o na sua cabeça. Vendo isto, os discípulos disseram indignados: Para que esse desperdício? Poder-se-ia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e disse-lhes: Por que molestais esta mulher? É uma ação boa o que ela me faz. Pobres vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Traição de Judas, igual Marcos 14, 10 e sequências, igual Lucas 22, 3, 6. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me? E eu vô-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. A ceia, igual Marcos 14, 12, 25, igual Lucas 22, 7 e 23, igual João 13, 1, 30. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Respondeu-lhes Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e diz-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído.
Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais deste fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus prediz a negação de Pedro, igual Marcos 14, 26, 31, igual Lucas 22, 31, 34 e 39, igual João 13, 36 e sequências. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: Esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Zacarias 13, 7. Mas, depois de minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio. Mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta noite mesma, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Angústia suprema, igual Marcos 14, 32, 42, igual Lucas 22, 39 e 46. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: Então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Prisão de Jesus. Igual Marcos 14, 43, 52, igual Lucas 22, 47, 54, igual João 18, 2, 12. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre! E beijou-o. Disse-lhe Jesus: É então para isso que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: Embainha a tua espada, porque todos aqueles que usarem esta espada, pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos?
Mas como se cumpririam então as Escrituras segundo as quais é preciso que seja assim? Depois, voltando-se para a turba, falou: Saístes armados de espada e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu porque era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante de Caifás. Igual Marcos 14, 53, 65, igual Lucas 22, 63, 71. Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte. Mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: Nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A estas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: Merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo: Adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Negação de Pedro. Igual Marcos 14, 6672, igual Lucas 22, 5562, igual João 18, 15, 27. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente nesses termos: Não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela 2ª vez, negou com juramento: Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: Sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem, e nesse momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes, e saindo chorou amargamente.